Esse é um erro comum, né, Lucas? Eu acho que tu vês isso muito mais do que eu. É tu identificares um problema consistentemente e tens essas duas abordagens. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje no papo eu vou conversar com o João Pinho, né, amigo meu da Running Lab. Estudei com ele na faculdade, ele estava no mestrado, eu estava na graduação, participamos ali junto do laboratório de biomecânica. E antes de começarmos essa conversa, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos, porque é um assunto muito da hora. Vamos falar sobre os mitos da corrida. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o livro, para vocês fazerem o download gratuito. E não se esqueçam de seguir ali o Running Lab, me seguir no Instagram. E também a Running Lab tem um grupo de Telegram, bem bacana, para vocês estarem todo dia acompanhando ali algumas notícias do mundo da corrida. Bora pro papo! Bom, João, queria agradecer aí a presença aqui para a gente bater um papo, conversar um pouquinho, né? Ou às vezes até fazer uma entrevista, né? Conversar e entender um pouquinho mais, né? Você lançou ano passado, né? Recentemente aí o livro Mitos da Corrida, com vários temas que são muito abordados, que são polêmicos e vou dizer que assim, deu uma boa esclarecida, né? Todas as informações ali são totalmente coerentes, tem os resultados, mostra direitinho e tá um livro fácil, né? Eu acho que o mais importante é isso. Não tá aquela informação que você, legal, eu leio tudo ali e não entendo nada, ou então tá muito complexo, tem um dado muito aleatório para mim. Não, tá simples, é assim por conta disso, e aí dei uma explicação por cima, eu achei que ficou excelente, e queria agradecer aí, a gente já se conhece faz tempo, né? Já faz alguns Só um anos aí, pouquinho. faz alguns anos, bem bacana isso, né? Queria agradecer por estar aí para bater um papo com a gente. O prazer é todo meu, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Vamos embora. Bom, e aí eu queria saber, cara, o que te motivou para escrever esse livro, né? Vamos escrever, você já fazia as avaliações, mas o que veio na sua cabeça aí para escrever sobre esse tema? Eu acho que foi exatamente por conta das avaliações e do pessoal que nos chegava ali às mãos, né? Nós ouvíamos constantemente as mesmas perguntas. Então, nós ouvíamos, será que eu devo mudar o meu ataque ao solo? Qual é o melhor ténis? Que ténis é que eu devo comprar para evitar me machucar mais? Então, e era engraçado, porque as perguntas batiam sempre ali na mesma tecla. Então, acho que foi uma tentativa nossa de fazer o que a gente já faz naturalmente, porque tu sabes, né? A gente mantém-se constantemente atualizado das evidências e é isso. Sobre corrida, todo dia, se tu entrar lá num Scopus ou PubMed da vida, tu vais ver todos os dias um monte de artigos que saem cá para fora. Claro, alguns de qualidade duvidosa, mas tem sempre muita informação. A ideia inicial foi levar esta informação ao corredor, não necessariamente o professor de educação física, o fisioterapeuta, mas ao corredor, informação que a gente considera como sendo hoje a evidência hoje a seguir. Nós tínhamos começado já a escrever o livro e ele estava ainda mais, com terminologia ainda mais leiga, tá? Só que a determinada altura nós sentimos necessidade de avançar um pouquinho mais nas explicações que tu falaste. Então nós tentámos deixar o livro acessível para os dois públicos. Acessível para o leigo, ou seja, pode ser que não entenda tudo o que foi escrito lá em determinado assunto, mas ele vai entender o fundamento, o core daquilo que a gente queria que ele entendesse, a mensagem para casa, e a gente tentou avançar um pouquinho mais para aquele indivíduo que já, sei lá, é da área, só que não se manteve, sei lá, não se manteve informado por um monte de circunstâncias. Então a ideia inicial foi atender estes dois públicos. É um conteúdo, por mais que seja uma leitura simples, né? É um conteúdo mais técnico. E se você estende muito, né? Eu achei legal que na hora que eu comecei a ler, eu falei, pô, é curto. Eu tava esperando até mais coisas assim. Eu falei, pô, acabou já. Sim, sim. Então, ficou simples, né? Ficou fácil de entender. Nós chegámos a um ponto onde tivemos que tomar essa decisão. Antes de mais, claro, a gente tem uma habilidade nata, eu acho que académico tem isso, né? E a gente não consegue desvencilhar-nos da nossa veia académica. Académico tem isso de nunca finalizar a coisa. Então, e é verdade, tem sempre melhor coisas, mais coisa para falar, tem sempre novos artigos, como eu vos disse, que chegam. Não, vamos colocar isto, vamos colocar aquilo.
Bom, enfim, Verdade. Verdade. o professor Amadeu falava, né, que o texto ele precisa de mesa para ser finalizado, mas uma mesa só. Mesa é o quê? Tu pegas no teu texto, escreves o teu texto bonitinho, largas em cima da mesa, espera 2, 3 dias, vai reler e certamente vai fazer um monte de modificações. Depois refaz essas modificações e entregas. Acabou. Porque senão não entrega nunca. Isso é. Se você fica Então, ali sempre, pode vai, ser que... acerta mais um pouquinho, acerta mais um pouquinho, mais um Não. pouquinho. Ah, mas também tem que melhorar isso aqui. Eu vou dizer que eu tenho esse grande problema. E aí eu comecei a botar na cabeça, não, é melhor feito do que perfeito, né? Então entrega o negócio, faz o negócio, do que fica ali tentando acertar, deixar os pontos. Mas é uma coisa que dói, né? E que dói quando nós tentamos fazer tudo ali milimetricamente contado, mas enfim, está lá, está lá. E é isso. E os mitos que a gente levantou foram da prática, de verdade. Então, nós pegámos nas principais questões que nos eram colocadas durante a avaliação, porque a gente entendeu que essas eram, de fato, questões pertinentes, né, para esse público. E levantámos ali as evidências que tentavam responder de alguma maneira àquelas questões. E a gente discutiu muito isso com alguns assuntos polémicos, tu falaste há pouco. Tem alguns assuntos polémicos lá. Polémicos porquê? Porque muitas pessoas falam o contrário. E pessoas da prática. Então, a gente não quis desmerecer de alguma forma a importância que tem o pessoal da prática. Não foi isso. Essa não era a proposta. Então, o que a gente não sabe que tem efeito, a gente simplesmente omitiu. Pode ser que tenha, ok? Então a gente pode estar a ser negligente com alguns conteúdos, é inevitável. Até Só que porque a nós queremos trazer o que a pesquisa, quando ciência você vai mostra. pesquisar, você pega uma amostra, você pega um protocolo e aplica. Às vezes você não sabe se o cara aplicando de outra forma, com uma galera X, Sim, vai ter algum efeito. Exato, Né? Então, exato. Tem exemplos muito claros, muito claros. O que é que eu acho, ok? É o que a gente faz lá. A abordagem, vá lá, a conduta seguida pelos preceitos que nós colocamos no livro deveria ser a primeira. Mas depois tu dizes assim ao teu aluno, ele diz, Lucas, eu comecei a sentir uma dor na canela, tá? E ela parou quando eu coloquei uma palmilha. E tu dizes assim, não, mas palmilha já foi evidenciada como sendo um fator de risco para desenvolver a síndrome do stress tibial medial. Não adianta. Para ele funcionou, acabou. Então, é uma primeira abordagem, sim. E repara, isto não desmerece em nada o que nós escrevemos e o que eu acho que deve ser a nossa conduta. Só que acho que também a gente deve ter a cabeça aberta para aceitar que ali nós estamos a lidar com médias e com o que acontece, vá lá, em uma população ou na média populacional. E tem sempre outliers a essa média, né? É o que eu sempre comento com todo mundo, né? Eu falo, é importante você saber e saber que tem vieses, né? Mas eu acho que você também não pode nem fechar um lado, tipo, não. É o que eu vejo também o professor desse outro lado também. Não, é só ciência, se não tem isso daqui, sim, não funciona. E também o outro cara do outro lado, que, não, é só prática e ciência não é feito com pessoas, sei lá. Esse é um erro comum, né, Lucas? Eu acho que tu vês isso muito mais do que eu. É tu identificares um problema consistentemente e tens essas duas abordagens. Pessoas que olham para destas duas formas e de uma forma completamente dicotómica. Ou é ou não é. E quando tu não encontras evidências de que não seja, tu não podes dizer que não é. Ok? Tu podes dizer que não existem evidências para provar que não é. Mas não é que não seja, percebes? Sim. O efeito não é que o efeito não exista, é que tu não consegues provar que ele não existe. E isso é muito mais comum do que o contrário, do que encontrar evidência de que o efeito não funciona. É aquele negócio, né? Na verdade, eu descobri um jeito de não dar certo. Né? Exato. Não é que deu errado, eu descobri um jeito que não dá certo. E vamos passar um pouquinho por cada um, né? Claro, não vou falar todos, porque a ideia é a galera ler, né? Vamos escolher só alguns aqui. Os que eu acho... Eu até queria saber qual que você acha que for... Depois que você publicou, depois que algumas pessoas já leram, foram conversar com você,
Qual foi o que teve mais mandaram mais mensagem para você? O que foi mais polêmico ali? Dos treinadores, primeiro, não dos alunos. Porque eu acho que deve ser diferente, né? Tá. Acho que treinador deve falar uma coisa, aluno deve falar... Não sei se é igual. Eu acho que sim, claro, não te vou conseguir dizer números já, quem perguntou o quê, mas eu acho que a maioria dos treinadores, e alguns até vieram, sei lá, vieram mais Vieram armados, né? Vieram armados. Com dois deles. Primeiro, o dos educativos, né? Acho que o dos educativos é um... esse sempre, né? Isso aí é um negócio que... É um daqueles. E o do fortalecimento de abdutor, especialmente do glúteo médio, para proteger do valgo dinâmico. Eu acho que estes dois foram talvez os que mais geraram polémica. E porque são condutas que estão tão enraizadas, né, que a gente sai da faculdade fazendo isso. E repara, e acreditando que está a fazer o melhor, né? A intenção é sempre a melhor. Sim. Então, e no caso, e repara, são coisas diferentes, né? Os dois, eles podem ser discutidos sobre óticas diferentes. O primeiro, dos educativos, o que é que a gente diz lá no livro? Que a gente não tem evidências de que o educativo melhora a sua corrida, tá? Quer dizer que ele não melhora? Quer dizer que qualquer educativo que você faça não vai melhorar com a sua corrida? Não. A gente tem um trabalho, da Ana Paula, inclusive. Então, o que nós temos são evidências de um trabalho. E o que é que nos dizem evidências de um trabalho? Que dizem-nos que naquele formato de intervenção, nos exercícios do educativo que ela fez lá, eles parecem contribuir mais para uma situação, levar o corredor para uma situação de aumento de gasto energético, de custo energético da corrida, do que o contrário. Então, isso é antagónico então, à história da melhoria do desempenho na corrida. Então, foi isso que a gente colocou, só. Porque a gente não tem evidência de mais nada, ok? Todo mundo fala, eu faço exercício de tripla extensão porque faz bem a corrida, também a gente faz tripla extensão na corrida. Tá, e eu entendo, é difícil pensar num desenho experimental em que tu aplicas uma série de exercícios que, pela sua natureza, já são muito diversos, eles já são muito diferentes uns dos outros, e tentares inferir qualquer tipo de desempenho, uma vez que tu vais fazer concomitantemente exercício de corrida também. Então sei lá. Uma coisa que eu briguei muito, até quando a gente fez, né, quando escrevi a monografia, né, que eu utilizei os dados de força, o Daniel acabou usando os dados cinemáticos, e uma das coisas... A tua monografia foi concorrida? Foi sobre educativos, né, só que eu peguei os dados de força, né, que eu vi só uma diferença só na PDF, e o Daniel não achou nada na cinemática, né, com o tratamento que a gente fez, né? A gente não chegou a fazer um monte de mais tratamentos, a gente fez um tratamento mais simples dos dados. O que a gente achou engraçado foi que a gente fez um tipo de protocolo, eu aplicando, eu vou dizer que assim, pensando como treinador, né? Eu fazendo movimento, explicando, melhorou minha consciência corporal, né? Uhum. Mas por quê? Eu tô realizando o mesmo gesto motor, que é a mesma coisa que você quer melhorar a corrida, corre, né? Quanto mais você correr, mais você prestar atenção. Até outro ponto, né? O pessoal, às vezes, quando vai correr, né? Não sei se vai fazer técnica, vai correr. Estão sempre batendo papo, estão conversando, não está prestando atenção. E aí, quando você olha para os atletas de alta performance, que eles vão fazer o movimento, né? Eu vejo muito a galera mais que quem é velocista e quem é saltador usa muito, né? Mas você vê, eles vão lá e faz o movimento com a barreira. E aí você vê, legal, ele está pensando no movimento, ele está subindo a perna porque ele tem que decorar esse movimento de subir a perna. Então ele realiza várias vezes e é um curto tempo, né? Até mesmo do que você comenta da própria variação, da cadência, tudo. Você faz um certo movimento, você está prestando atenção. Depois de 1 quilômetro, o cara já foi. A própria natação mesmo tem um estudo que eu estava vendo, que eles pegaram os nadadores e fizeram um nado mais técnico no começo, né? Antes de fazer uma prova. Eles perceberam que os caras mantiveram a técnica, nadaram bem, até a primeira boia. Depois da primeira boia,
já era, porque aí o cara entrou no padrão dele. Então, até você consegue mudar um pouquinho, né, fazendo alguns exercícios. Na Mono mesmo, quando a gente escreveu, a gente achou um dado do Souza, né, em Portugal, e fizeram com jogadores de futebol, e ele veio o resultado num sprint de 30 metros com os jogadores. Né, ele conseguiu ver o resultado, só que aí você vê o quê? 30 metros, ou seja, um negócio rápido, onde ainda o cara está conseguindo controlar. Depois, quando a gente pensa numa maratona, pensar numa corrida mais longa, será que tem efeito? Né? Então... eu vou extrapolar um pouquinho aqui, tá? Pensando numa corrida curta, então. Se tu vais fazer um skipping, ok? Um skipping, qualquer skipping alto. O teu objetivo é contactar o solo o mais rápido possível, tirar o pé do chão. Isso é o que tu precisas. Então, tu podes sim estar a gerar uma modificação estrutural, neural até, que vai contribuir para que, quando tu toques o teu pé durante o sprint, tu melhoras o teu desempenho, ok? Agora falaste tudo. Será que isso se reproduz, se traduz para a corrida longa? A gente não sabe. E foi isso que a gente falou. A gente não sabe. Uma pessoa que corre a 3:30, um atleta profissional, tudo bem. E para uma pessoa, uma senhorinha, um senhor que corre a 6:30, né? Que é outro tempo de contato, é um outro esforço. Eu vou dizer que, assim, eu uso alguns educativos, né? Basicamente eu só uso skip. Então a gente fala alguns, mas quando eu cheguei a dar algumas aulas de corrida, de personal mesmo, acompanhando ali lado a lado a pessoa, e aí eu fazia a pessoa correr, e aí às vezes eu fazia uma avaliação básica de cadência com a pessoa, e eu via que ela estava correndo a 150, parecia um elefante correndo, batendo forte o pé no chão, e a pessoa chegava a sentir e falava, tô sentindo dor aqui, não sei o que lá. Aí eu falei, vamos tentar fazer alguma mudança nisso, já que você está sentindo? Vamos tentar mudar um pouquinho, né? Tentar fazer algumas brincadeiras, ver se ela se sente bem. Tanto que sentiu, deu certo, funcionou. Talvez o ideal seria avaliar, ver o que precisaria mesmo. Mas como eu estava ali, fiz uma avaliação bem básica mesmo, mas eu usava o skipping como a pessoa se tocar ou ela perceber o que é aumentar a cadência. Porque quando você faz o skipping, você tem que aumentar a cadência. O exercício você aumenta a cadência. E ela não tinha noção do que é aumentar a cadência. Então ela vinha correndo, fazia um aumento de cadência usando o skip, e depois eu mandava ela continuar, e aí ela não consegue segurar o educativo, porque a pessoa cansa, ela começa a correr normal, só que ela acaba segurando por um pouco mais de tempo aquela cadência um pouco mais alta, né? Então... Tá a ver. Mas eu sempre usei... E esse é um respaldo. E uma coisa que eu sempre falo, pessoal, eu sempre usei o quê? Durante o movimento. Então o cara tá correndo, ele faz o movimento, ele volta para a corrida dele, e aí eu falo, legal, percebeu alguma coisa? Sentiu alguma mudança, né? Eu vou muito na linha da percepção. Eu acho que talvez tenha alguma coisa, nunca tiveram estudo com isso. Porque você pensa na pessoa da galera da ginástica, né? Eles têm uma percepção gigante. Às vezes eles sabem que se o braço tá aqui ou o braço tá aqui, né? O Zé mesmo nadando. O cara tava nadando com a mão aqui, eu fiz assim pra ele, beleza. Ele já tinha fechado, ele fechou a mão na hora, ele já se percebeu e já começou a fazer... Então, quando o cara tem uma percepção muito grande do movimento, talvez ele tá errado, e você dá um toque, ele consegue se tocar, né? Ele percebe ali, ele consegue mudar. Então, dessa forma, talvez seja válido. Agora, fazer o que a gente vê hoje em dia, que foi o mais utilizado no estudo, que é aquele põe todo mundo em fileirinha, faz exercício, volta. Aí eu falo, desse jeito, não rola. Mas, tu levantaste vários pontos interessantes, Lucas, e vários pontos que daria um desenho bonito de estudo, de se ver. Pode pensar em fazer uma coisa assim. Deve ser difícil a gente conseguir uma avaliação de corredores que comecem agora. Tu fazes um programa desse sistematizado e a gente avalia no final. Porque, na verdade, é o que eu falei, né? Fez um método que a gente sabe que não dá certo. Agora, será que existe outro método, né? E sobre o glúteo médio, tem aquele boom, né? Eu vou dizer que eu mesmo, quando comecei a ouvir muito isso daí, beleza, tem que treinar. Comecei a treinar pra caramba. Não foste só tu que no início da carreira começaste a realizar movimentos de abdução para treinar glúteo médio, e continuas a não ser só tu a utilizar essa única estratégia de fortalecimento, pensando em melhorar valgo dinâmico.
O Edu fez um levantamento, ele não publicou, mas ele fez um levantamento, no âmbito da musculação, mas eu acho que a gente pode usar os dados dele, tentando entender o que é que num agachamento é explicativo, é fator causal do valgo dinâmico. Tá? E a literatura já aponta que, longe de ser o glúteo médio o único agente causal, tem um monte de coisas, um monte de exercícios, um monte de músculos. Então, quando a gente tenta pensar em uma única estratégia para reduzir então a chance de valgo dinâmico, a chance dela dar errado é muito, muito grande. E repara, o que a gente tem hoje, ativação e força muscular isométrica do músculo glúteo médio como explicador do valgo dinâmico, tá bom? E o que a gente sabe, então, é que ele sozinho não pode explicar isso. Então, provavelmente é um monte de outras estruturas musculares. Agora, o que é mais interessante, e talvez essa parte tenha ficado remetida a um parágrafo muito curtinho, porque senão a gente teria pano para muita manga, é que tipo de intervenção então eu devo fazer para reduzir a chance de eu medializar o meu joelho. O pessoal já tentou de tudo, né? Exercício isométrico, já tentou fazer exercício isocinético, já tentou fazer exercício concêntrico, excêntrico, enfim. O que é que resolve? Como tu dizes há pouco, quer melhorar a corrida, corra. Então, quando tu tens acesso em tempo real à informação ao posicionamento do teu corpo e conscientemente tentas corrigir o movimento, tu tens uma chance de sucesso muito alta, ok? Em de fato conseguir corrigir o movimento. Então, por isso é que hoje eu acho que de 3 vezes que a gente fala, 2 são de retreinamento de corrida. Okay? Porque de fato é a melhor estratégia, não tem como fugir, é a melhor estratégia para mudar comportamento motor. E eu vou dizer que sem querer eu fiz isso, eu fazia isso quando eu treinava numa academia que tinha um espelho de frente e eu ficava correndo olhando para ver se eu não estava torcendo aqui, se não estava tipo assim, né? Se meu pé estava batendo os dois, se eu não estava cruzando, né? Porque antes eu tinha uma mania de um pouco cruzar a perna, se estava as duas iguais, se não estava um pé mais aberto, um pé mais aberto, mais fechado. Então, eu fiz muito tempo isso e não fazia ideia que dava certo. E é isso. Lógico, nós hoje temos um monte de trabalhos que mostram já a eficiência do retreinamento. Temos trabalhos com todo tipo de instrumento que tu possas pensar. Temos trabalhos com eletromiografia, que tu vês a ativação eu já não me recordo se tu estavas lá. Nós começámos a brincar. Eu vou dizer que é um negócio bem... Eu fico pensando, vou ver a estimulação muscular e eu vou ter que fazer... Eu não sei como... A única coisa que tu vais ver vai ser... Tu nunca viste aquela intervenção clínica. A fisioterapia faz muito. Clínica de fisioterapia com acesso a um eletromiógrafo, em que isto é muito comum, né? Colocar 2 eletrodos no trapézio, direito e esquerdo, ok? Então ele vê ali, o que ele vê já é uma informação resumida, vá lá, da informação da energia muscular, então RMS. Então ele só vê 2 barras lá. A ideia qual vai ser? Vai ser tentar equilibrar as 2 barras, tá? Então ele olha para uma tela, os eletrodos estão aqui e ele tenta equilibrar só com ajuste postural. Então funciona muito bem. E com o corredor não é diferente. Se tu colocares no glúteo médio, por exemplo, se colocares no tensor da fascia lata e colocares isso numa tela em dois gráficos de barras, tu consegues tentar equilibrar os dois, por exemplo. Fiquei pensando que vinha um sinal ali. Eu falei, cara, como que o cara vai olhar o sinal e vai tentar coordenar? E tem coisa mais refinada ainda, hein? Tem trabalhos, Lucas, em que o próprio software ele já calcula, por exemplo, o impacto ou a força de reação óssea. Então, tu vais controlar, quando olhas para a tela, tu estás a ver a força que o teu fémur faz contra a tua tíbia e vais tentar controlar aquela força. E quase que
E 100% das vezes as pessoas conseguem controlar, conseguem reduzir e conseguem adequar o movimento para isso, tá? E vou dizer que, se a gente for voltar no outro tema, se você for pensar, isso é um educativo de corrida, né? Isso é uma educação da corrida, né? Você dá um feedback ali na hora para a pessoa fazendo o movimento e a pessoa vai se corrigindo. Ela vai se corrigindo, ela vai entendendo retreinamento, dela, ela vai percebendo. Retreinamento é o nome pomposo para educativo. É isso. No final das contas é isso. Até na natação, o Bellarmino, quando a gente treinava, para saber isso que você falou de rotação, eles usam um equipamento super moderno, que é um tubinho de PVC com uma bolinha de gude dentro. E aí, quando você vai nadando, você vai rotacionando o quadril. Quando ela bate, se você gira muito rápido para cá, ela faz um barulho mais alto. Se você faz só assim, ela faz um barulho mais baixo. Você faz poc, poc, poc. Aí você tem que fazer o quê? Equilibrar os dois sons, que aí você quer dizer que você está nadando uniforme. É isso. Isso é retreinamento de natação. É isso mesmo. E eu não te vou saber dizer, dar-te uma explicação, neural de porque é que isso funciona tão bem, ok? Certo é que funciona. Tem também estudos com biofeedback áptico, que é tátil. Então, os caras vestem uma botinha, só que a botinha já tem um mecanismo que detecta, sei lá, um desvio do teu, se quiseres controlar a rotação externa do teu pé na entrada. Ele detecta a rotação interna e ele dá-te um toquezinho. Quer dizer que tu vais entrar com o pé muito, muito rotacionado. Então, tu endireitas o teu pé. Então, tem de tudo. Lógico que nós não conseguimos ter esses recursos na nossa prática. A gente utiliza muito, e eu acho que tu como treinador, tu falaste há pouco, vocês utilizam muito o recurso da instrução verbal. Então, instrução verbal, se for bem direcionada, se for unidirecionada, como, por exemplo, a famosa, não faça barulho enquanto corre. É uma estratégia que funciona tão bem quanto essa outra de ver na tela lá o impacto gerado pela tua corrida. E eu já tive até algumas pessoas que às vezes correm muito aqui assim, joga o corpo para frente, não levanta o tronco, né? E acaba travando o braço, não tem movimento nenhum de braço, e aí você vê que como ela não tem movimento de braço, não tem como contrapor a energia cinética da perna. E aí às vezes eu falava, tipo, só levanta esse tronco, né? E aí toda vez que a pessoa me via, aí ela começava a me ver, sem eu falar, já começava a me ver e levantar. E aí foi se adequando a isso. Eu tô com um aluno agora que quando ele vai correr, o pé esquerdo dele fica para fora. Ele corre assim, Essa é a pisada dele. Ele fez uma fratura. Ele entra assim. Sim, ele fez uma fratura na tíbia dele. A calcificação dele não foi assim, foi assim. Então não adianta eu mandar o cara rotacionar, porque quando ele faz isso daqui, o joelho dele aponta pro outro lado. Sim, e aí ele começa a fazer um valgo tipo absurdo. Então, também tem esse ponto, né? Às vezes o pessoal, os treinadores, eu vejo que quer corrigir. Não, tem que corrigir, tem que fazer, vamos fazer. E, você tem que pensar, porque às vezes o cara tem uma limitação estrutural. Claro, limitação estrutural você não mexe, não tem o que fazer. E tem também, Lucas, o reverso da medalha. A gente sabe que a entrada com uma rotação externa, uma rotação interna, impõe modificações de torque e de potência muscular no joelho. Então, às vezes, é uma estratégia que tu tens para reduzir torque de joelho. Okay? Então, podes utilizar. Ele cai assim um pouquinho, ele não cai então. Assim. Pronto. Nós temos um comportamento muito recorrente, né? Nós tendemos a aproximar-nos, nós tendemos a convergir para um ponto de maior conforto. Isso já foi estudado na corrida, que é o Comfort Filter. Então, o que nos diz exatamente isso. Você vai apresentar um gesto, vai apresentar um movimento que lhe é mais confortável. E mais confortável, naturalmente, é aquele que gera menor sobrecarga, é aquele que o vai incomodar menos, é aquele onde tu te vais sentir mais capaz para realizar aquela tarefa. E, João, para a gente fechar... E aí, vem um outro livro pela frente aí já? Tô tentando pegar spoiler, pegar um spoiler aqui. Tem em mente alguma coisa? A gente estava assim, pensar em escrever, mas não vai ser para já, tá? Exatamente por conta da problemática, tá? Um monte de gente a avaliar sem cuidado. E talvez isso não me afete, tá?
mas eu acho que eventualmente pode vir a denegrir a imagem da avaliação biomecânica. Quando as pessoas dizem, não, a avaliação biomecânica não serve, você vai avaliar e vai, enfim, encontrar resultados muito... talvez não sirva porque você avaliou errado. E outra coisa, muitas vezes a galera avalia e não dá um... eu vou fazer o quê com aquilo? Sim, sim. Que bom, obrigado. E eu acho... mais difícil ainda, Lucas, é porque é assim, não evidência, mas nós temos alguns indicadores de que alguns parâmetros cinemáticos, né? A gente está a falar praticamente de parâmetros cinemáticos, que indicam, portanto, são indicadores, indicam que o sujeito está com uma, sei lá, maior sobrecarga aqui ou acolá, apesar de parâmetro cinemático não servir para indicar sobrecarga. Bem? Mas quando a gente vê um valgo dinâmico, é isso que a gente imagina, que esse valgo dinâmico vai gerar sim um momento adutor maior e isso vai ser prejudicial ao seu joelho. E agora falaste bem, beleza. É muito difícil que um evento como aumento de risco de lesão seja ou tenha como causa um único fator. E se tu não entenderes o conjunto dos fatores de forma holística, tu não vais conseguir estabelecer, criar um quadro que seja de fato o quadro daquele sujeito. E esse é o desafio. E é um desafio nosso também, ok? É um desafio nosso porque a gente também, obviamente, não sabe tudo, a gente está a par do que as evidências científicas nos dizem, mas a história da individualidade é muito verdadeira aqui. Então, aquele sujeito que aparentemente tem tudo bonitinho, que não extrapola nenhum dos limiares considerados normais, é um sujeito que tem dor no quadril, tornozelo e joelho. Okay? Então, a gente precisa de entender o cômputo geral daquele movimento. Eu acho que esse é o maior desafio de todos. E se as pessoas ainda estão, as pessoas que fazem a avaliação de uma maneira mais relaxada, ainda estão com ainda sequer têm a preocupação da avaliação cuidada, tão longe de ter uma preocupação com o entendimento de todos os fatores que envolvem aquele cara, aquele sujeito. Então, é isso. A gente ainda está, eu acho, Lucas, bem atrás da percepção que a avaliação fisiológica, por exemplo, tem em corredor e triatleta. Então, qualquer corredor intermediário já sabe que precisa de conhecer os limiares ventilatórios para que o seu treino seja o mais assertivo possível. E a avaliação biomecânica... Mesmo assim que a galera ainda me dá uns... Sim. Ainda faz besteira nesse daí. Sem dúvida. Mas aí tá. Fala bem, porque eu acho que o erro é um pouquinho mais contido se tu utilizas um equipamento que faz tudo para ti. Mas no final das contas, a decisão de onde colocar os limiares vai ser tua, ok? E essa é de fato a maneira mais válida, tá? A gente no nosso app tem dois tipos de cálculo para determinar limiares ventilatórios, utilizando a ventilometria, utilizando a frequência cardíaca, só que no final das contas é o operador que vai dizer se aquilo está certo ou não. É o que eu faço, a gente tira muita avaliação, né? Mas no final você precisa dar uma adaptada ali com o atleta, para saber se, isso daqui deu resultado aqui, mas está se sentindo confortável para fazer isso aqui ou não? Então não é só o dado ali, porque eu comentei lá no começo, né? Você não pode ficar só na ciência, mas também não dá para ficar só na prática. Né? Sim, sem dúvida. É isso, e responder à tua pergunta, que foi a pergunta que gerou esta discussão, a ideia era escrever um livro tendo a avaliação biomecânica como base. E claro, a gente só fala de corrida, então tendo a avaliação biomecânica da corrida como mote. Mas a gente não vai lançar para já. O conteúdo já está pensado, mas a gente vai lançar assim o curso. O curso vai ser já. Tá? E é um curso onde a gente vai trazer a nossa experiência. Praticamente é isso, né? Trazer aquilo que a gente sabe. Né? Já fica aqui a divulgação. Exato. Se preparem em breve aí. Curso top aí sobre avaliação de corrida biomecânica. Mas é isso, mas só uma pequena cautela para quem se quiser inscrever, porque vai ter que seguir o que a gente diz para fazer. Porque não vale
Não vá só ter o curso e assinar depois... um terminho lá para falar, ó, não vai falar besteira e depois colocar aqui, eu disse essa besteira aqui. Né? Isso. Bom, João, queria agradecer esse bate-papo aqui, essa conversa. Muito obrigado pelo convite, Lucas. Foi uma hora passada muito agradável. E quem quiser aí saber um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais, pode procurar o João como Running Lab, né? Principalmente ali no Instagram, né? E eles têm um grupo de Telegram que eles publicam, toda semana, né? Que sai online. Não, você tá quase sai todo dia. Só todos os dias. Sai todo dia, Todos os dias. Tem vezes que eu pergunto um texto ou outro. Todo dia tem um post novo sobre algum assunto, bem bacana, né? Eu gosto de ouvir seus dados ali, eu gosto de ver os resultados. Sobre algum assunto da corrida, então vale muito a pena. Todo dia tem lá uma informaçãozinha nova, importante, né? Então segue eles lá no Instagram e não deixe de entrar no grupo de Telegram que vale a pena. Valeu, Lucas, valeu, obrigadão.